João, capítulo de número 9, do versículo 1 ao 11. Hoje, no sexto dia, da série de mensagem Vida Abundante em Cristo Jesus, eu prego sobre a seguinte temática: Jesus, a luz do mundo, vitória, o subtema, vitória sobre o pecado. Diz assim o texto sagrado: E passando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, que significa mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Convém, numa tradução melhor está assim: convém que façamos as obras daquele que me enviou. Enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo e untou com lodo os olhos do cego. E disse-lhe: Vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e aqueles que dantes tinham visto que era cego diziam: Não é este aquele que estava sentado e mendigava? Uns diziam: É este, e outros: Parece-se com ele. E ele dizia: Sou eu. Diziam-lhe, pois: Como se te abriram os olhos? Ele respondeu e disse-lhes: O homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me: Vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e vi. Pode se assentar glorificando ao teu Deus. Esta narrativa do cego de nascença, ela deve ser analisada à luz do seu contexto. E ela só pode ser perfeitamente entendida quando nós analisamos, o capítulo de número 8 do Evangelho de João. Quando, na verdade, a história do capítulo 9, ela começa, na verdade, aqui nessa história, quando Jesus está ali numa parte do templo, não dentro, mas numa parte de fora do templo, de Jerusalém, e alguns religiosos chegaram diante de Jesus com uma mulher, que a Bíblia assim a denomina adúltera. Ela foi pega no ato de adultério. E aqueles homens chegaram diante de Jesus e falou: na lei está escrito que quem for pego no ato de adultério tem que morrer apedrejado. Isso era lei, tá certo? E ela foi pega em flagrante, ou seja, viram o que aconteceu. Então ela estava condenada pela lei, tinha testemunhas. E ali Jesus então diz aquela palavra tremenda, quem está sem pecado. Presta atenção, ele não fala que é quem não tem pecado, ele fala quem está sem pecado, que seja o primeiro a tirar a pedra. Nisso, a Bíblia diz que desde os mais velhos aos mais novos foram embora, e silenciou quando ele soltou essa palavra. Jesus está diante da mulher e fala: Cadê os teus acusadores? Ela falou: Não tem nenhum. Porque diante de Jesus toda acusação cai. Aí Jesus falou assim: eles não te condenaram? Também nem eu te condeno. Então vai e não peques mais. Logo nisso, essa é a história, tá certo? Então observe bem, ele justifica uma mulher que estava condenada. No versículo 12, ele diz assim, falou-lhes, pois, Jesus outra vez dizendo: Olha lá, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então é continuação, veja só. Após ele ter perdoado aquela mulher e dado oportunidade de nova vida para ela, o Senhor agora, ele revela-se, ele se revela como a luz do mundo.
E ele desenvolve agora uma mensagem, ele desenvolve uma pregação, como você queira, um sermão, falando a respeito, né, de ele ser a luz do mundo. E em determinado momento, eu só vou citar alguns versos aqui, da mensagem que ele fala, ele diz no versículo 31, né? Ele fala, né, aos judeus que criam nele, ó: se vós permaneceres na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Aí ele diz assim no 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aí eles respondem a Jesus, né? Os religiosos perguntam para o Senhor, no versículo 33 do capítulo 8, ele fala, ó: nunca servimos a ninguém, como dizes tu, seremos livres? Eles perguntam, né, para Jesus. Aí Jesus responde de novo para eles, né? Em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Servo, está escrito servo em algumas traduções, mas ali o correto é escravo. Então observe que o homem, ele está envolto das trevas. O homem está envolto das trevas. E ele precisa que a luz de Deus, a luz do Senhor, que é Cristo, resplandeça sobre a vida dele. E a escravidão do pecado, né? Ou seja, é o que manieta a humanidade, que manieta o ser humano. E aí no versículo 36 ele diz: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Então, em suma, todo ser humano, ele está preso ao pecado, até que ele venha receber a sua liberdade em Cristo Jesus. Somente Jesus, quero que você guarde bem isso, somente Jesus pode libertar a raça humana do pecado. Não existe outro, somente ele que pode libertar. Então esse é o contexto que se dá. Aí Jesus está, enfim, desenrolando esse sermão sobre ele ser a luz do mundo, resplandecer a sua luz sobre aquele que está em trevas, tá certo? Por isso que propositalmente eu li João, capítulo de número 1, quando fala, ele é a luz que alumia todo homem, né? E agora você veja que coisa que fantástica. O texto começa de João capítulo de número 9, dizendo: e Jesus passando, né, viu um homem cego de nascença. Observe isso. Havia um moço, um rapaz, né, a Bíblia não fala a idade dele, e esse rapaz, o texto vai dizer que ele era cego de nascença. Ele tinha um problema, né, o problema dele era congênito, né, antes do seu nascimento, já no ventre da sua mãe, ele já era cego, ele já tinha esse problema. Agora observe uma coisa, quando o texto diz que Jesus viu, o texto está dizendo que Jesus viu o cego de nascença, isto fala da obra da graça. O cego por si só não consegue chegar a Cristo, né? Não consegue chegar a Cristo, mas Cristo vai até ele. Entende? Não foi o cego que pediu, como Bartimeu, né? Bartimeu ouviu falar de Jesus e gritou: me socorre. Esse aqui ainda não tinha ouvido falar de Jesus até então. E ele estava ali parado na mendigância, né? Porque naquela época não tinha auxílio do governo, coisa do tipo, né? Então a pessoa que tinha algum defeito físico vivia na mendigância. E ali o texto sagrado vai dizer que Cristo se move até ele, que o Senhor Jesus vai até ele. Então esse texto aqui da cegueira desse homem, os irmãos sabem, né, que João registrou os sinais. Então veja que cada milagre aqui que ele tem como sinal, é claro, para apontar que Jesus é maior que tudo, tá certo? E é pedagógico, ou seja, tem uma lição dentro de cada milagre que o Senhor operou. Ele quer trazer uma lição para o seu povo e para nós hoje também. Então escute isso, todo ser humano, quem quer que seja ele, todo ser humano nasce cego, espiritualmente falando. Não existe nessa terra quem nasça sem cegueira espiritual. Após o pecado original de Adão, todo ser humano nasce cego espiritualmente. Diga isso comigo. Todo ser humano nasce cego espiritualmente. Então tá aí. Todo ser humano, ele nasce com problema de cegueira. Agora observe isso aqui. Aonde nós podemos entender
que quando a Bíblia fala cegueira aqui, está falando a respeito das trevas que nos envolve, o pecado que nos envolve e nos deixa escravizado nas mãos do inimigo. Então todo ser humano ele precisa ter um encontro com a luz que já foi revelado, né? A luz aqui no caso é Cristo. Então todo ser humano ele nasce cego e ele tem que ter um encontro com Cristo para que essa treva venha a ser dissipada e ele possa enxergar. Então observa que quando o texto aqui que nós acabamos de ler diz que o Senhor se manifesta até ele, irmão, isso aqui é algo muito tremendo. Somente Jesus é que pode verdadeiramente dissipar as trevas da nossa vida. Ninguém por si só conseguiria enxergar a Deus, enxergar a glória de Deus. Olha só isso aqui, eu tenho que ler nos primeiros minutos, né, dessa mensagem, eu tenho que ler. 2 Coríntios, acompanhe comigo, capítulo 4, versículo 4 ao 6. Olha que Paulo vai dizer, nos quais o Deus desse século, olha lá, cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Versículo 5, porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Olha o versículo 6, porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Jesus Cristo. Então todo ser humano, presta atenção, todo ser humano ele está envolto de trevas, ele nasce cego espiritualmente e por causa disso, né, ele está entregue nas mãos do inimigo, por causa que o adversário ele põe uma cegueira na vida do ser humano, de tal maneira que o ser humano ele não consegue por si só encontrar Deus, achar Deus. O homem não teria capacidade nenhuma de se livrar da cegueira se não fosse a graça do Senhor. Ninguém, eu quero que você guarde bem isso, esses primeiros minutos da mensagem é muito importante para o desenrolar aqui. Ninguém por si só, ninguém por si mesmo conseguiria, né, ter um encontro com Deus, porque o inimigo ele cega de tal maneira que a pessoa não consegue enxergar um palmo na sua frente, ele está envolto em trevas, né? A Bíblia diz, e o Deus desse século, você vê que ali é Deus com D minúsculo, está falando do diabo, né? Como se ele fosse o Deus desse século, e ali o texto mostra que ele cega o entendimento, as pessoas não conseguem ver. É por isso que as pessoas menosprezam esse livro, né? Por isso que eles falam que é um livro antigo, por isso que não dizem que não tem valia, porque o inimigo cegou, eles não conseguem enxergar. É por isso que muitos falam contra Cristo, lutam contra Cristo, por quê? Porque o adversário cegou o entendimento deles. E o que eu acho assim, então eu fico impressionado que nessa caminhada de vida cristã, de evangelização com a vida das pessoas, muitas pessoas já ouviram falar de Jesus. Pelo menos aqui no contexto brasileiro, acredito que 90% já ouviu falar acerca de Jesus. Mas eu vou dizer que uma boa parte dessas pessoas que já ouviu falar de Jesus, né, que geralmente se lembra dele, principalmente no contexto brasileiro, na época do Natal, aí, dezembro, mas eles não sabem o porquê que Jesus, o Deus que se fez homem, o verbo que se fez carne, por que ele morreu na cruz, por que ele ressuscitou. Eu não vou dar dados porque eu não tenho, mas uma boa parte dessas pessoas não faz noção, não tem noção. Eles falam, não, Jesus, amém, mas eles não sabem o porquê. E por que eles não têm esse entendimento? Porque o inimigo cega. Então tá ali claro diante de todos. E por que as pessoas não conseguem se converter? Por que as pessoas não se rendem ao Senhor? Porque é uma luta espiritual. O inimigo envolve aquela pessoa naquela treva e deixa ele ali cego. É o que estava acontecendo com esse moço, né? Na verdade, a lição literal, esse moço era cego de nascença literalmente. Mas aqui Jesus está revelando o que acontecia com a humanidade e também estava revelando o que acontecia com o seu povo, com o povo judeu. Porque Jesus estava lá, o próprio Deus encarnado, só que eles não conseguiam reconhecê-lo. Imagine que o próprio Deus desceu na terra, o próprio Deus estava falando com eles, e eles estavam rejeitando o próprio Deus. Então imagina que coisa terrível é
né? As obras, como disse o apóstolo Paulo, nós não podemos ter medo do inimigo, até porque o nosso Deus é maior e ele venceu. Só que a gente não pode desconsiderar os seus ardis, disse o apóstolo Paulo, porque é um inimigo terrível, é um inimigo milenar, tá certo? Que há milênios e há milênios ele vem dando rasteira na vida do ser humano e atrapalhando a vida de todos aí, por isso que a gente vê essas catástrofes e tantas coisas ruins que acontecem. Então veja que o homem ele está envolto em trevas, ele precisa que essa luz do evangelho resplandeça sobre ele e ele passe a enxergar a verdade, né? E ali quando essa luz resplandece, essa pessoa então passa a ser liberta da escravidão, porque esse conhecer a verdade, quem que é a verdade? É Cristo. Essa é a verdade, que Jesus é Senhor, que Jesus é Salvador, que Jesus é Deus. Essa é a verdade que o mundo quer ocultar, o mundo, o sistema que eu digo, né? E o adversário usa diversas formas para manter o homem na cegueira, usa os vícios, enfim, ele usa todos os meios que ele pode para continuar mantendo o ser humano nessa escravidão, tá certo? Agora observe só, quando o texto diz que Jesus viu, o texto diz assim, Jesus viu aquele cego de nascença e o próprio Jesus se manifestou, tá certo? Então o próprio Cristo se manifestou para ele. Então isso aqui fala do quê? Da obra da graça. Hoje você vai entender de uma forma mais, né, mais minuciosa a respeito do que é a maravilhosa obra da graça de Deus. Presta atenção, não foi o moço cego que foi até Jesus, ele não teria condição de chegar lá porque ele estava, né, impossibilitado, mas o texto diz que Jesus pega e vai até ele. Sabe o que eu aprendo aqui? 1 João 4,19, o texto diz, nós só amamos ao Senhor porque primeiro ele nos amou. E aí Jesus falou, não foi vocês que me escolheste, mas eu, o Senhor, vos escolhi a vós. Agora observe que coisa tremenda, né? O que é a graça de Deus. Em João, capítulo 1, versículo 16, o texto diz assim, ó, e nós recebemos a sua plenitude com graça sobre graça. Diga isso bem forte comigo, graça sobre graça. Graça sobre graça. Agora observe isso aqui comigo. Quando que a graça de Deus se manifestou? Em Tito, eu vou ler esse texto, capítulo 2, versículo 11. Olha só, a Bíblia diz, porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Então vamos lá, essa é a graça. Qual que é a graça? João 3,16, se você preferir. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele creia, não pereça eternamente, mas tenha a vida eterna. Então presta atenção, ele amou o mundo de tal maneira que deu. Então vamos lá, quando Deus ama e ele dá o seu Filho, revelando o seu amor a nós, tá certo? Então ele revela o seu amor para nós. Então isso é a graça de Deus. Deus não pôs condição nenhuma para amar. O ser humano não pediu socorro, não, o ser humano estava lá perdido, na sua cegueira, o adversário envolveu ele nas trevas, ele está preso no pecado. Aí Deus olhou o ser humano e não pediu condição, o próprio Deus falou, olhou para nós cego lá e falou, eu te amo. E ele nos olhou naquela cegueira e falou, eu me manifesto para você, né? Eu te dou a oportunidade de você ser liberto, de você ter a salvação. E agora, primeiro, olha só, então isso é a graça manifesta. Agora vocês vão entender o que é livre-arbítrio hoje de uma forma muito clara para não ficar dúvida, tá certo? Então essa é a graça de Deus a se manifestar trazendo salvação a todos os homens. Então Cristo, quando ele vem na terra, morre, ressuscita, tá certo? Morre na cruz, ressuscita ao terceiro dia, está à destra do Pai, isso é a graça manifesta, isso é a graça revelada. Agora ele se manifesta na minha vida através dessa graça maravilhosa.
Agora presta atenção, então vamos lá. O ser humano por si só, ele não poderia sair da vida de pecado, ele não poderia sair das trevas, ele não poderia sair de condenação. E aí vem Cristo, se manifesta e fala, está aqui a graça. O que é a graça? É o favor de Deus na minha vida. O que é a graça? É Deus ministrando o seu poder sobre mim. O que é a graça? Eu não mereço, mas Deus está me dando. Isso é graça, é graça. Agora pega isso aqui. Ele revela a graça. Aí tem um grande mistério aqui que nós precisamos entender. Existem pessoas que por exemplo, você ouviu a mensagem do evangelho, que Jesus morreu. Essa é a graça manifesta. Agora, você tem uma graça. Qual é a graça? A oportunidade de salvação. Só que para que eu possa desfrutar da vida abundante em Cristo Jesus, para que eu possa viver esta vida, eu tenho que ter entrada essa graça. Presta atenção, quando Jesus morre, ele ofereceu, a graça está aberta para quem quiser. Só que é todo mundo que toma posse da graça? Não. E por que não faz isso? Por causa da fé. Porque presta atenção, ele revela aqui, aqui está a oportunidade de todos ser salvo. Mas ele fala assim, qual é a condição para ser salvo? Qual é? A fé, crer. Então ele falou, creia no Senhor Jesus e será salvo. Então ele falou, a minha graça está revelada. Agora presta atenção, aí Deus revela a sua graça. Aí chega alguém, vamos lá, tem duas pessoas. Aí chega alguém e fala, Jesus morreu, foi sepultado e ressuscitou. Aí está aqui, a salvação foi manifesta. Prega para duas pessoas. Uma pessoa diz, eu aceito, eu quero Jesus, eu creio que ele morreu por mim, eu creio que ele perdoou meus pecados. O que acontece? Isso, agora ele passa a viver debaixo de mais graça. Agora a graça de Deus vai operar duplamente na vida dele, é graça sobre graça. E aí tem uma segunda pessoa, ouviu o evangelho, o que ele fez? Ele rejeitou o evangelho. Então ele não recebeu mais graça. Por quê? Porque ele rejeitou a graça. Aquela graça que foi dada para ele, a respeito da mensagem da salvação, ele rejeitou. Vamos ver isso, Romanos, presta atenção, isso aqui é muito importante, gente. 5, 1 e 2, olha lá. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Todos nós aqui sabemos, pelo menos a maioria, que justificado é um termo jurídico, tá? Porque o salário do pecado é a morte. Então, todo ser humano, já falei, nasce cego, é pecador, tá? Chegou o tempo da consciência, saiu dessa fase de criança, já peca já, automático, já peca, tá certo? Então, por ser pecador, o ser humano seria levado à morte eterna. Então ele tinha uma dívida. Esta é a questão, porque Cristo teve que morrer, ele pagou a dívida. Ele derramou o sangue dele inocente e falou, eu pago a dívida, tá aqui. E aí agora, presta atenção, Paulo está dizendo que nós somos o quê? Justificados. E como que eu sou justificado? Olha lá, que coisa tremenda. Pelo que também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, só até aqui. Então é isso que eu quero que você entenda. Isso aqui é muito poderoso, isso aqui é libertador, viu? Isso aqui vai trazer libertação na vida de alguém. Ele revela, está aqui, meu filho morreu, dei meu filho, o pai falou, está aqui meu filho, entreguei meu filho, essa é a graça. Agora, para que você possa desfrutar desta graça abundante, desta vida abundante, você tem que viver pela fé. Em quem? Em Jesus. Então você passa a viver uma vida de obediência à sua palavra. Isso é viver pela fé, é viver de acordo com a palavra do Senhor, o nosso Deus. Aí agora, veja só o que acontece. Tiago 4,6. E aqui que eu quero que você dobre sua atenção agora. Olha que coisa linda. Antes da maior graça, portanto diz, Deus resiste aos soberbos e dá, porém, graça aos humildes. Isso aqui é muito violento, gente. Quando ele fala antes da maior graça, eu vou te dar o significado dessa palavra. Essa palavra antes aí significa o que ocorre primeiro. Essa palavra da maior no caso aí significa mais forte que. Em outras palavras, a carne é fraca, tendenciosa ao pecado. Então, antes que eu caia em tentação, a graça chega primeiro, e é esta graça operando em mim que me faz ser mais forte do que o pecado. Está entendendo o que é ter vitória sobre o pecado?
Então, como que hoje, presta atenção, Cristo veio e me libertou, só que a tentação acaba? Não, a tentação continua. Cristo já me libertou, então eu não sou mais escravo. Porque o que é escravo? Ele não consegue mandar em si. O escravo está preso, é o que Paulo dizia: o bem que eu quero fazer não faço. Você já sabe bem isso. Então Paulo dizendo: eu não consigo, né? Não consigo, trazendo para os dias de hoje, não consigo me livrar dessa fornicação. Eu falo: não vou fornicar, acabo fornicando. Eu não consigo parar de mentir, a hora que eu acabo mentindo. Isso é uma escravidão. Isso é uma escravidão, e a pessoa não consegue sair disso. Só que o texto está dizendo, presta atenção, o texto está dizendo que antes da maior graça. Então, quando você entrega a Cristo, quando você se dobra diante de Cristo, presta atenção, a graça vem antes. Então vem a tentação, mas antes da tentação, Deus abriu uma porta de escape para você. E aí quando o inimigo pega e diz: agora ele vai cair, só que antes chegou a graça. Aí o inimigo fala: agora ele vai desistir, antes chegou a graça. Agora ele vai parar, antes chegou a graça. E a graça é maior, a graça é maior. Gerai, Jehebi, remância. Antes da maior, então mais forte que. Então é mais forte, tá certo? Agora pega isso aqui, gente. Oh meu Deus do céu, isso é violento demais. A parte B do versículo, ó. Portanto diz, Deus, versículo 6 lá mesmo. Deus resiste ao soberbo, dá porém graça ao humilde. Olha lá. Quando o texto diz, essa palavra resiste, significa um exército armado, preparado para a guerra. Então, quando a Bíblia diz que Deus resiste o soberbo, significa que Deus faz guerra contra o soberbo. O nosso Deus, ele faz guerra. E como assim Deus faz guerra? Eu vou te dar um exemplo usando a história do povo de Israel e Faraó. Porque aqui, ó, poderia ser aqui para nós, para você entender uma aplicação, poderia entender assim, ó, Deus resiste o soberbo, Faraó, dá porém graça aos humildes, Israel. Porque não pegaram. Olha só. Olha o que é Deus resistir ao soberbo. Eu já falei que resistir significa fazer guerra. E como que Deus faz guerra com o ser humano? Presta atenção. Deus se revelou, Deus manifestou essa salvação e falou: agora você quer ter entrada da minha graça? O que precisa para acionar a graça? Fé. E aí você vai estar agora de graça sobre? Ou seja, você vai estar duplamente cheio da graça. E é essa graça de Deus na sua vida que vai fazer você vencer as tentações. É isso que eu quero que você pega. É essa graça de Deus na sua vida que vai fazer você vencer o pecado, vai fazer você vencer as coisas erradas. Vamos lá? Deus pega, presta atenção, e se revela para Israel e fala para Faraó: liberta o meu povo, para que o meu povo me sirva. Porque Israel clamou: nós não aguentamos mais essa escravidão. Eles sabiam quem era o Deus, porque tinha manifestado na vida de Abraão, seus antepassados. Ele falou, nós não queremos mais ser escravo, trazendo para nós, não quero mais ser escravo do pecado. Eu sei que tem um Deus que liberta. Aí Deus não levantou um pregador? Moisés. Aí Moisés chegou e falou: ó, Faraó, liberta o povo. E o que a Bíblia diz? E Faraó não libertou. Então presta atenção, Deus falou para ele: liberta, e ele começou o quê? Resistir. Então Deus dava a palavra para ele, o que Faraó fazia? Não vou aceitar essa palavra, não quero essa palavra. Então o que é? Alguém pode estar aqui dentro, você pode estar em guerra contra Deus. Por exemplo, está sendo pregada há quanto tempo a palavra para você e Deus está falando: larga desse pecado, larga desse vício, larga desse mundo, larga. E aí você ouve a palavra, ou seja, a graça está sendo manifesta. Só que se você começa a recusar em obedecer a palavra de Deus, o que Deus vai fazer com você? Deus vai te resistir. Essa palavra resistir significa que a pessoa vai estar em guerra contra Deus. E como Deus faz guerra com o ser humano? Sabe o que Deus faz? Deus entrega o ser humano à sua própria vontade. Entende? Aí é por isso que a Bíblia diz que Faraó, Deus endurecia o coração de Faraó. Não era que Deus fechava e abria o coração dele, é que Deus entregava ele aos próprios pecados dele. Por quê? Porque essa é a guerra que Deus faz. Deus entrega a pessoa ao seu próprio pecado e faz juízo nele. Agora entenda o que é receber, o que Deus dá. Quando a Bíblia diz Deus dá graça ao humilde, sabe o que é humilde? Humilde é assim: ele viu que a tentação veio, ele não deu uma vigiada e ficou balançado. Mas sabe o que o humilde faz? Deus, eu não quero pecar.
Eu não quero desonrar o teu nome. Eu não quero cair da graça. Aí sabe o que acontece? Ele dá graça, ele dá maior graça. Ele dá maior graça. Aí o crente que estava fraco, aí o crente que estava anêmico, aí a pessoa que estava para cair, Deus dá uma injeção de ânimo nele. Ele se levanta e fala: venci, porque a graça de Deus opera. Só quem quer receber graça, eu vou te dar 30 segundos para você abrir essa boca e dar glória a Deus aí. Abre a boca para glorificar. Deus da graça, não deixe o diabo, e é isso que Deus me revelou nesta noite. Deus já me revelou tanto de gente que até no culto se cumpriu. Deus me revelou até o que seria aqui louvado, como que ia ser louvado de hoje. Deus já me deu esse culto na madrugada, e Deus me disse: prega mesmo, porque o diabo está querendo endurecer o coração de alguém. Mas nesta noite, meu filho, eu me manifesto com graça, eu me manifesto com graça. Humilde, Deus dá mais graça. Ah, meu Deus. Aí a pessoa que se submete à palavra de Deus, aí ela se submete ao que o Senhor está falando, aí o Senhor vai estende a mão sobre a vida da pessoa, e a pessoa vai tendo força. E aí ela vai resistindo toda a situação, entende? Agora você entende por que existem pessoas que acabam de uma maneira desenfreada. A pessoa se acaba na droga, a pessoa se acaba no homossexualismo. Por quê? Porque Deus entregou os desejos dele, porque Deus vai falando: ó, larga disso, pare com isso. Porque ele por si próprio, ele não consegue sair, mas Deus deu o quê? Graça. Aí Deus falou: meu filho morreu, pai, o que eu preciso para ter entrado nessa graça? Creia. Aí vamos lá, quando Jesus se revela como Salvador, aí a pessoa fala: eu creio que tu és o meu Deus, eu creio que tu és o meu Salvador. Na hora a luz brilha, a cadeia da treva quebra. Meu Deus, está forte aqui, gente, pelo amor de Deus. Eu vejo uma luz aqui raiando aqui. Desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, porque Cristo te esclarecerá. Esta é a luz que ilumina todo ser humano. Meu Deus, é forte. Então Deus quer dar mais graça para nós. Porque se não fosse a graça de Deus, você acha que você estaria de pé aqui, meu? Se fosse diante de tanta luta que você passa nessa vida, você acha que não fosse a graça? Quantas vezes você já falou: meu Deus, para mim não dá mais essa vida não, as coisas estão tão... E aí o que acontece? Aí você se humilha e fala: pai. Aí ele faz o quê? Toma graça. Aí daqui a pouco começa a aparecer uma força que você nem imaginava que tinha. O que é isso? Diga: é graça. Aleluia, Shabadu Kefa, Superekebe, Daracanto, Urabacala, Massai. Ah, meu Deus. Então é isso. Somente teremos vitória sobre o pecado, somente por essa graça maravilhosa. Então ele manifesta a graça sobre nós. Agora vai de você ser soberbo ou abrir o coração. Olha, presta atenção no versículo 6. Olha o que o texto diz: dá, porém. Essa palavra dá, sabe o que significa? É dar com abundância, ou seja, distribuir com abundância. Abundância é aquilo que excede, é aquilo que é excelso. Está vendo? A graça de Deus transborda na nossa vida. Se não for a graça de Deus, quero ver viver nessa vida. Quero só ver aguentar, meu. Não aguenta não. Mas Israel clamou. Israel falou: Senhor, nós não aguentamos mais essa escravidão. O pecado é duro. Estava apanhando lá, ó, os egípcios lá surrando, que representa os demônios. E aquele povo sofrendo tanto. Presta atenção, a Bíblia diz que eles tinham que pegar
pegar barro para fazer tijolo e pegar as palhas lá. Isso fala dos vícios que a pessoa tem. A pessoa fica num vício e não consegue sair dele. E aquele povo falou, não aguento mais viver isso. Não aguento mais ver essa imundícia. Não consigo. Às vezes está preso num processo de pornografia, masturbação. Deus está me tomando aqui, eu vou falar tudo de uma vez. E não consegue. Aí Deus vem aqui numa noite como essa e fala, toma a senha. Qual que é a senha? Ele vai te dar mais graça. Aleluia. É forte isso. Agora vamos lá. Aí Jesus, os discípulos estão passando e os discípulos perguntam para o Senhor. Qual que é a pergunta dos discípulos para o Senhor? Os discípulos perguntam assim, quem pecou para que ele nascesse cego? Ele ou os pais? Ô irmão, o texto vai dizer que Jesus respondeu. Por quê? Jesus ele tem a resposta para tudo. Esse texto mostra, pelo menos, algumas coisas. Esse texto mostra o perigo que há em não examinar as Escrituras e colocar a tradição de homens acima da palavra. O que é tradição? Tradição é ato ou efeito de transmitir. É comunicação oral de fatos, lendas, ritos, de geração em geração. Por exemplo, eu tinha uma tradição. Qual era a tradição? Eu passava em frente à igreja de idolatria e eu lembro que meu pai ele fazia o sinalzinho da cruz. E eu assumi aquilo por tradição. Ele passava e eu via ele fazer e falava, acho que é bom, né? E eu fazia. Mas nunca perguntei para ele para que servia aquilo. O que é isso? Tradição. E aí eu entendi aquilo como uma verdade na minha vida, mas só que eu nunca examinei nas Escrituras para saber se aquilo era certo. Então os discípulos estavam caindo no mesmo erro. Sabe por quê? Havia uma tradição deles lá, que se passava de geração em geração. Sabe por quê? Eles acreditavam que uma criança no estado fetal poderia pecar. Ele está dizendo, quem pecou para que nascesse cego? Ele ou os pais. Como que alguém que nasce cego vai pecar dentro da barriga, irmão? Então eles receberam isso por tradição. E quantas pessoas têm errado tanto? Porque só ficam daquilo que os outros falam, né? Ficam absorvendo só daquilo que os outros falam, sem examinar as Escrituras. Escute. Nem que seja, no caso hoje aqui, nem que seja eu, teu pastor. Se eu falar alguma coisa que está fora da palavra, não tem base bíblica, você não tem que aceitar isso não, meu. Tem que ser inteligente. Qualquer coisa que os outros falam, já sai recebendo. É por isso que hoje surgem muitos falsos ensinos. Por quê? Porque as pessoas têm eles dizem uma pseudo-revelação. E falam, tive uma revelação, eu vi um mistério, eu vi um anjo. Por exemplo, tem uma religião chamada Mormons. Você sabe que a base dessa religião é a visão de um anjo. Um anjo desceu para um líder e falou, está aqui o outro evangelho. E entende? E até hoje tem milhares e milhares de seguidores. E a própria Bíblia diz, se descer um anjo do céu, pregar outro evangelho, seja ele maldito. Então as pessoas saem abraçando tudo que vê pela frente, tudo que ouve pela frente. Agora você entende como que o anticristo vai conseguir enganar tanta gente depois do arrebatamento? Porque esse espírito do engano, as pessoas não conseguem analisar as Escrituras, não conseguem analisar a palavra, mas nós temos que ser nobres como o povo de Bereia. A Bíblia diz que os bereanos foram excelentes, foram nobres. Por quê? Porque examinavam as Escrituras. Paulo pregava, eles conferiam. Vamos ver se está escrito mesmo. Aí quando estava escrito, eles recebiam o que estava escrito. Então você só pode receber o que está escrito. Não pode ficar recebendo o que não está escrito. Tem pessoa que fala, coloca um monte de coisa e a gente vai consultar, a hora que vai ver, fala, mas não está escrito, como que faz? Então fica com a palavra. Não é a minha experiência que valida a palavra, é a palavra que valida a minha experiência. Toda experiência que a pessoa tem, por mais miraculosa que seja, tem que passar pelo crivo das Escrituras. Está escrito, passa pela veracidade da palavra, é aceita. Não passa, rejeita. Martinho Lutero mesmo, o reformador, ele disse, tá certo? Ele disse que um método, né, que se alguém pregar aí uma palavra, usando um método que possa fazer chover milagre, mas se não tem embasamento bíblico, seja rejeitado. E é isso que tem que ser feito. E os discípulos estavam lá, quem pecou ele, os pais. Por quê? Eles acreditavam, por causa de Esaú e Jacó, lembra que na barriga de Rebeca, havia uma luta dentro dela, e ela foi orar e perguntar, mas por que a minha barriga está assim? Naquela época não tinha como fazer exame, e Deus falou, tem gêmeos na tua barriga. Deus revela, viu, irmão?
Aí Deus revelou. Olha aí, ó. Se alguém estava precisando dessa benção aí, ó, pega os gêmeos aí. Pega com fé aí, meu. Aí pega isso aqui, gente. Muitos hoje não querem essa benção, não. Mas vamos lá. Mas tem gente que quer. Aí tava brigando dentro dela, tava brigando. Aí ela foi consultar o Senhor, falou: Senhor, mas o que está acontecendo comigo? Ela falou: dentro da sua barriga tem 2 nações, tem 2 meninos, aí tem gêmeos. Deus revelou. E detalhe, quando nasceu, a Bíblia diz que Jacó nasceu agarrado com a mão, não sei como naquela época, meu Deus. Porque hoje ainda vai, né? Porque hoje as crianças, eu me lembro, quando meu irmão mais novo nasceu, demorou 1 semana para o olho dele abrir. Hoje as crianças já nascem com o olho aberto. Já tá, você vê que eles já evoluíram, não sei como, né, irmão? Teve um esses dias que nasceu até com dente, já fiadinho. Apareceu na reportagem. O negócio tá feio, irmão. Já estão nascendo até com dente já. Uma pontinha do dente assim. Eu falei: Senhor amado, o negócio tá tão depressa que... Aí, presta atenção. O texto vai dizer que o Jacó nasceu com a mão agarrada no calcanhar do irmão. E desse texto, sem base bíblica nenhuma, a tradição dizia que Jacó já queria pegar o seu irmão, já matar o seu irmão. Vê se pode uma coisa dessa. Então eles acreditavam que já dentro da barriga, no estado fetal, uma criança poderia pecar. E é por isso que os discípulos estão dizendo: quem pecou? Ele e os pais, para que nascesse cego. Aí Jesus já dá logo, né, essa resposta. Jesus respondeu, né? E Jesus fala assim, ó, na parte B, né? Jesus fala assim, ó: nem ele nem os pais. Então, outra coisa que é importante aqui, tem coisas que acontecem que não tem causa, fruto de pecado. Tem situações que a pessoa sofre, passa dificuldade, não é fruto de pecado, é sem causa. Está escrito em Jó 2:3, Deus falou de testemunho de Jó. Ele está sofrendo sem causa. Não havia motivos porque Jó estava sofrendo. Não tinha motivo, mas tinha propósito. Pegaram, agora pegaram. Tá entendendo? E alguém entra aqui e começa a perguntar, e disso e daquilo. Aí Deus está falando: não tem causa, mas tem propósito, ora essa. No caso de Jó, não era fruto de pecado, não. Era propósito divino, um propósito maior de Deus, e acabou. E alguém me pergunta: foi revelado porque Jó teve que passar tudo que passou? Não, a Bíblia não responde, porque Deus é soberano, e acabou, encerrou o assunto. Só mostra que tinha propósito maior de Deus, e Deus foi glorificado nisso. É por isso que você sabe que o primeiro livro que foi escrito da Bíblia foi o livro de Jó, né? Não foi o livro de Gênesis, foi o livro de Jó, o primeiro livro a ser escrito. E nós estamos falando dele até hoje aqui. Tá certo? Glorificando a Deus pela grande obra que Deus fez na vida dele. Por quê? Não tinha causa, mas tinha propósito. E agora veja só qual que é o propósito. Está aqui, ó, a parte B do versículo 3, o texto diz, ó: mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Então nem tudo, presta atenção, eu estou falando, nem tudo, tem coisa que é fruto de pecado, é claro que é, né? João 5, o tanque de Betesda, foi por causa de pecado. Jesus falou: não peques mais para que algo pior não te aconteça. Então era fruto de pecado. Mas o caso aqui, Jesus falou: nem ele nem os pais, tá certo? Não culpe ninguém. A questão foi assim por um propósito soberano. E tem uma coisa: isso só aconteceu para que se manifeste nele as obras do Deus Todo-Poderoso. Então tem área na sua vida que você não compreende porque que passou o que passou, mas Deus está dizendo: eu vou revelar a minha glória, vou manifestar o meu poder, vou manifestar as minhas obras. E o que vai acontecer? Você vai ser um instrumento de glorificação ao nome do Deus eterno. Pronto, encerrou o assunto. Agora vamos lá. O texto vai dizer, queridos irmãos, que Jesus, ao dizer isso, ele falou: ó, nós temos que fazer a obra de Deus enquanto é dia. Por quê? Porque a noite vem que ninguém pode trabalhar. Jesus está dizendo: o dia enquanto eu estou vivo. Enquanto eu estou vivo é dia, morreu é noite. Então ele está dizendo que o tempo da vida é o tempo de trabalhar. Porque eu trabalho aqui e quando a noite chegar, o que acontece? Eu recebo galardão lá. O dia, a minha vida, é tempo de trabalhar para Deus, para a obra de Deus, para o reino de Deus. Por quê? Depois que acabar o meu período de trabalho na terra, eu vou descansar eternamente e desfrutar do Senhor. E aí tem gente que fala, pega isso aqui, sirva de consolo para alguém. Quantas pessoas já não ouviram isso? Para que vai tanto na igreja? Para que faz tanto isso? Aí não fala que ele é besta, não fala assim não.
Não fala que ele é bobinho, não. Não, só ora para ele, para Deus tirar ele dessa cegueira. É porque ele não sabe que você está em trabalho. Enquanto é dia eu tenho que trabalhar. Enquanto é dia eu tenho que orar. Enquanto é dia eu tenho que evangelizar. Porque eu estou trabalhando. Porque daqui a pouco eu tenho uma eternidade para viver. E como que eu vou viver? Não chegarei de mãos vazias diante do meu Senhor. Vou apresentar o meu trabalho. Você acha que eu vou chegar lá no céu sem glória? Porque você sabe que tem pessoa que vai ser salvo sem glória. Vamos falar um pouquinho do céu para desintoxicar um pouco, né, irmão? E só ficar falando as coisas da terra intoxica a gente, viu? Vou dar um detox agora, vamos lá. Aleluia, gostaram, né, dessa? Tá todo mundo querendo emagrecer. Nunca vi coisa igual. Ô, gente, o céu é coisa tremenda. O céu é coisa tremenda. Já pensou que coisa linda? Você dedicar, porque aqui a vida aqui na terra é curtíssima demais, é rápida, é ligeira, passageira, mas acabou aqui, vai iniciar a verdadeira vida, começa depois da vida aqui na terra. Quando morre aqui, começa a verdadeira vida. Aí o que eu estava falando é que tem pessoa que vai ser salvo sem glória. Por exemplo, o ladrão da cruz, ele vai ser salvo, ele foi salvo sem glória, não tem glória nenhuma, não tem, porque você sabe que lá no céu o seu corpo vai brilhar de acordo com o que você fez na terra, porque a Bíblia diz: uma é a glória do sol, outra é a glória da lua e outra é a glória das estrelas. Tem 3 tipos de glória. E tem pessoas como esse ladrão, essa aqui tem muitos que não sabia, o ladrão lá da cruz, presta atenção, ele foi salvo sem glória. Por quê? Porque ele não tinha obra nenhuma. Ele não tinha boas obras. A única coisa que ele fez para ser salvo foi o quê? Foi crer, porque a salvação é pela graça. Está vendo que ninguém é salvo por obra? Senão ele nunca teria sido salvo. Ele falou: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus falou: ainda hoje vai estar comigo no paraíso. E ele está lá com o Senhor, está salvo. Mas detalhe, não tem glória nenhuma. Mas eu tenho isso no meu coração. Não sei se você se importa com essas coisas ou só quer ficar sabendo de chave, né? Eu quero chegar, eu já tenho isso na minha cabeça, no meu coração. Eu falo: Senhor, não me deixe chegar aí de mão vazia, não. Porque tem pessoa que fala: eu quero nem que seja, né, com um passo para cair. Eu falo: sai fora, eu quero esse lugar não, filho. Eu quero estar perto do meu Senhor ali, Aleluia, aleluia. É por isso que vale a pena, aleluia, se dedicar aqui na presença de Deus. Vale a pena buscar o Senhor, vale a pena perseverar na sua presença. Aleluia, você não vai chegar lá de mão vazia, não. Você vai apresentar as suas obras ao teu Deus. Tá aqui, tá aqui. Aí pega isso aqui, Aí Jesus pega, olha que isso aqui é lindo demais. Aí Jesus pega, depois de ter revelado isso, vamos fazer as obras do Pai. Aí Jesus pega e diz: enquanto todo mundo, só a luz do mundo. Tendo dito isso, olha que lindo. Ele dá uma cuspida na terra, faz um lodozinho e passa, pá. E fala para o moço, ele declara para o moço, está no versículo 6. E disse para ele: vai e lava-te no tanque Siloé. Eu vou falar algumas lições que eu aprendo aqui nesse texto. Sabe qual que é a lição? A primeira lição que eu quero tirar desse texto é que esse momento em que Cristo, isso é lindo, gente, para mim é lindo. Quando Cristo se revela para ele está vendo Cristo? Não, ele só está ouvindo. Então Jesus, presta atenção, está trabalhando, ele não está vendo, mas está ouvindo e está sentindo, porque Jesus, quando coloca a mão, ele está o quê? Está vendo? Você não vê Deus, mas você sente, você ouve. Se tu não falar nada com essa, presta atenção, ele está trabalhando, você não está vendo, mas que você está sentindo aí, você está. Jesus pegou e falou para ele: vai e lava-te no tanque Siloé. Então presta atenção, isso fala de Jesus se revelando para ele como o Criador. Eu não vejo Deus, mas eu ouço a voz dele e eu sinto ele trabalhar. E agora Jesus está convidando ele ao quê? Quando fala para ele: vai e lava no tanque de Siloé, o que significa isso? Viver pela fé.
Eu não estou vendo, mas eu estou vivendo pelo que ele está falando. Isso é viver pela fé. Então aquele cego de nascença teve um encontro com o Criador. Por quê? Irmão, quando Deus criou, Gênesis 2,7, quando Deus criou o ser humano, o que Deus usou para criar? O pó da terra. Ele pegou o pó, mas a Bíblia diz que subiu um vapor de fumaça, a água. Então Jesus pegou o que? O Pai, o Filho e o Espírito Santo pegou a argila. E ele com a própria mão, ó. Ou seja, você tem a digital de Deus, está marcado em você aí, ó. Aleluia. Ei, quando Jesus, presta atenção, quando Jesus dá a cuspida no chão e faz o lodo, sabe o que Jesus está dizendo? Presta atenção, se tu não falar nada agora, aí eu desisto, hein, ó. É normal, o normal não é a pessoa nascer enxergando, com os membros tudo certinho, isso não é o normal? Isso é o natural. Agora presta atenção nisso aqui. O moço, ele nasceu, os estudiosos vão dizer que ele não tinha as duas bolotas do olho. Ele não tinha. Então, quando Jesus pega e passa no olho, sabe o que Jesus falou? Presta atenção, aquele moço, diga, ele nasceu incompleto. Então, quando Jesus pega, o Criador pega e coloca ali, ó. Sabe o que Jesus está dizendo? O que eu não fiz na sua vida natural, agora eu vou operar no sobre. Pegaram, eu vou falar de novo. Aquilo que não aconteceu no aquilo que não aconteceu no natural, ele vai fazer o sobrenatural. Aleluia. Eu profetizo sobre a tua casa, eu profetizo sobre a sua família. Deus vai completar a obra sobrenaturalmente. Eita Deus, estou sentindo que Deus está completando a obra aqui. Eu não posso ver evangelista Lindomar, mas eu estou sentindo a mão dele tocando nos meus olhos. Eu não posso vê-lo, presbítero Ademilson, mas eu posso ouvir a voz dele. Pastor Marcelo, eu estou sentindo a mão dele, eu estou trabalhando. O que não aconteceu no natural é porque eu vou fazer, diz o Senhor, sobrenatural. Aleluia, meu Deus, é forte isso aqui, hein? Aleluia, aleluia. Aí você está, se tu não entender essa, aí você está dizendo, pelas vias naturais não está indo, pelas vias naturais você não está enxergando nada, pelas vias naturais a porta não abre, pelas vias naturais o negócio não prospera, pelas vias naturais ele não se converte, mas Jesus está dizendo, vou completar essa obra de modo diferente, vai ser sobrenatural. Você vai ter um encontro com o teu Criador, viu? Vamos falar mais um pouco do céu. O segundo mistério aqui, sabe qual que é o mistério? Jesus, a Bíblia narra, né, que ele curou cerca de 7 cegos. Para um cego, Jesus cuspiu nele e curou. Para o outro cego, Bartimeu, Jesus falou, veja. Enfim, para cada um, ele vai curando de um jeito. Então sabe o que isso significa? Significa que os discípulos, eles presenciaram porque eles mesmos registraram, né? Então presta atenção, tinha vários cegos, só que ele curou de maneira que é diferente. Um ele curou de um jeito, outro ele curou de outro. Às vezes as pessoas têm os mesmos problemas, mas Deus trabalha diferente na vida de cada um. Pegou? Então não é porque Deus trabalhou na vida do pastor Marcelo de um jeito que ele vai trabalhar na minha do mesmo jeito. Significa o quê? Que ele vai operar, mas do jeito dele. Cada um. Agora vamos falar do céu aqui. Sabe o que isso significa? Significa que ser discípulo de Jesus não é viver uma vida monótona. O que é monótono? Corriqueira. Você sempre vê as mesmas coisas? Não. Presta atenção. Ele curou cerca de 7 cegos, mas nenhum foi igual. Um ele disse, enxerga, o outro ele colocou a mão 2 vezes, o outro ele jogou um lodinho.
Sabe o que isso significa? Significa que cada dia da eternidade vai ser diferente. Porque tem gente que pensa que nós vamos chegar lá na eternidade e vai ficar lá, um olhando para a cara do outro sem fazer nada. Para de graça, meu. Você vai passar uma eternidade e não vai descobrir Deus por inteiro. Você sabia disso? Cada dia da eternidade você vai ver uma coisa nova de Deus. Porque as suas misericórdias são novas cada dia. Agora imagina o que será essa eternidade. Passar uma eternidade cada dia. Ô, irmão, presta atenção. Nós vamos ver belezas extraordinárias. Da onde que você acha? Da onde que você acha? Porque foi Deus que criou as árvores, essas coisas. É claro que é uma dimensão espiritual, mas nós vamos ter essa visão. Imagina o jardim de Deus como que não é, filho. Se quando a gente olha aqui na terra, tem uns lugares, eu não tenho uns lugares lindos. Paradisíaco, é lindo demais. Agora imagine no céu que você vai morar. A Bíblia diz que o mar lá é de cristal. A dimensão lá, filho, é coisa tremenda. E tem gente ainda se preocupando com aqui. Tá por fora. Tá vendo como é bom falar do céu? Do lugar onde você vai morar, onde eu vou morar. A nova tá descendo, viu? A Jerusalém tá descendo. Lá vai ser, cada dia vai ser um mistério diferente. E eu fico pensando, porque lá nós vamos servir, nós vamos ser sacerdotes, e vamos reinar com Ele para todo sempre. E eu fico imaginando, meu Deus do céu, cada dia conhecendo mais Deus. A Bíblia diz: conheçamos e o quê? Prossigamos em conhecer, então nunca vai acabar. Imagina uma eternidade toda e cada dia vendo algo novo, e vendo algo novo, vendo algo novo, e vendo algo novo, vendo algo... E nunca vai acabar, já pensou? Isso não é utopia, isso não é história de filme de Hollywood, isso é história, é fato. É isso que o Senhor tem preparado. Você não sabe qual é a palavra de consolo que eu tenho para a tua vida? Aguenta firme aí, viu, filho? Essa vida que é dura, é lágrima, é choro, é dor, mas aquela vida na presença do Senhor vai ser tremenda. E agora, para a gente começar a concluir esse mistério aqui, Jesus pega e diz o quê? Para ele: vai e lava no tanque de Siloé. O nome Siloé, já lemos aqui, significa um enviado. Então Cristo, quando unta sobre ele ali o lodo, Jesus se revela para ele como Criador. Agora, quando representando a figura do Deus Pai. Agora, quando o Jesus fala: vai lá e lava no tanque de Siloé, que significa o enviado. O que João está querendo dizer para o seu povo? O que João está dizendo aqui para os judeus, no caso? Porque primariamente foi escrito para eles, para aquele povo da região da Ásia ali também. Então, o que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer o quê? Que a cegueira só acaba quando as pessoas têm um encontro com o enviado de Deus. Quem é o enviado de Deus? Jesus. E aí, vamos lá. O texto você leu comigo. Ele foi indo, foi ceguinho, todo cabisbaixo, derrotado, foi indo. E quando ele chegou, ele foi assim. E aí sabe o que aconteceu? Ele vai lá no Siloé, joga água. Quando ele joga água nos olhos, o que aconteceu? Se ele não tinha, como diz os teólogos, que ele não tinha as duas bolas do olho, criou-se. Ou se ele tinha, mas era cego, mas clareou os olhos. Então, quando ele teve encontro com o enviado, o que aconteceu? Iluminou. Agora pega isso aqui, porque que Paulo diz que eis que tudo se faz novo. Agora você vai entender por quê. Por que tudo se faz novo? Se alguém é cego de nascença, presta atenção, já disse tudo, cego de nascença, só viveu no escuro. Então presta atenção, a pessoa é cega de nascença. Se ele olha para cima, se ele olha para baixo, se ele olha para o esquerdo, para o direito, para frente, para trás, o que significa para ele? Para onde ele olhar, o que significa? Novo. Se ele olha para cima, é novo para ele, porque ele nunca viu. Se ele olha para o lado, o que é? É novo, porque não viu. Se ele olha para o outro lado, é novo. E se ele olha para baixo, é novo, porque assim é a vida em Cristo Jesus.
Para onde olhar vai ver o novo de Deus se manifestando. Eu estou profetizando essa palavra aqui e alguém nem pregou ainda. Eu estou profetizando, você vai viver o novo na sua casa, você vai viver o novo no seu ministério, você vai viver o novo na sua família, porque na presença do Senhor Jesus, quando você tem um encontro com Ele, muda tudo, Ele vai renovando tudo. Aí pensa comigo aqui, gente. Agora aquele moço, depois que ele teve esse encontro com o Senhor, foi ceguinho, agora voltou depois do encontro, voltou enxergando. Olha que coisa tremenda. Aquele que tem um encontro com o Senhor, ele muda de tal maneira. Você leu no texto aqui comigo, o texto vai dizer que as pessoas começaram a perguntar: olha lá, não é o cego? Ou dizer, não é ele não. Ou dizer, não, mas parece que é ele. Está no texto, você leu comigo, uns diziam, não, mas é ele. Outros diziam, não, mas acho que não é não, rapaz, ele está diferente. Ou seja, as pessoas que viam ele todos os dias notou que tinha algo diferente. Notou que havia algo novo sobre a vida daquele homem. Porque quando a pessoa tem um encontro verdadeiro com Cristo, as pessoas notam, nossa, você está diferente. O que aconteceu com você? Até a pele fica melhor. Tá aí, a dada dica da beleza para as irmãs aí. Se bem que os homens estão mais vaidosos, viu? Cuidado com isso. Aleluia. Cuidado é bom, mas cuidado aí. Então, aleluia. A presença de Deus deixa a pessoa bonita. Tá vendo? Já pensou quando tá ceguinho, caído no chão? Ninguém, aí como diz a Bíblia, ninguém lhe dava nada. Tá escrito em Lucas 15, o pródigo, né? O texto diz, e ninguém lhe dava nada. É assim. Mas agora quando Jesus chegou e brilhou aquela luz, falou, aí esse aí é meu filho agora. Deus, ele dá um trato mesmo, viu? Trabalha no caráter da vida da pessoa, transforma por inteiro. E agora escute isso aqui que acontece. Coloca o versículo 9:34. Depois disso, que Jesus cura a vida desse homem, ele está curado, transformado. Alguns começam a debater, é ele, não é ele, é ele, não é ele, é ele, não é ele. E ele mesmo diz, sou eu. Porque quem tem encontro com Jesus vai assumir a vida cristã. Eu sou cristão. Acabou. E aí as pessoas começaram a perguntar para ele, mas o que aconteceu? Por que você está assim agora enxergando? Ele falou, o homem chamado Jesus fez a obra aqui, mandou me lavar, lavei e estou enxergando. Em outras palavras, ele não tinha o que explicar, ele só falou o que Jesus mandou ele fazer, porque milagre não explica, milagre só vive mesmo. Depois desse milagre, escute isso, depois desse milagre, os fariseus, os homens que dominavam a sinagoga, pegou e começou a falar para ele, dá glória a Deus, rapaz, o que aconteceu com você? Ele falou, foi Jesus. E os religiosos rejeitando Jesus, a sinagoga rejeitando Jesus, olha o que aconteceu com ele. Isso aqui é forte, hein? 34, perdão. Olha só. E responderam eles e disseram, tu és nascido todo em pecado e nos ensina a nós, porque esse moço, ele falou assim, de tanto que ele estava perguntando, ele respondeu umas 4, 5 vezes, não, foi Jesus que me curou. Ele falou, mas como que aconteceu? Ele falou, foi Jesus. E aí esse rapaz, ele pega e fala, vocês também estão querendo ser discípulo dele, de tanto que vocês me perguntam? Aleluia. Aí os fariseus falaram, discípulo dele sejas tu, porque nós somos de Moisés. Bobinhos. Por quê? Moisés, ele só conseguiu abrir o mar vermelho, e Jesus abriu o santo dos santos. Aí o que aconteceu? Olha o que diz o texto, e expulsaram-no. Eu tenho uma notícia para dar para alguém aqui. Quando você tem um encontro com o enviado, que é Jesus, sabe o que vai acontecer? Vão começar a te expulsar de alguns lugares. Sabe por quê? Porque você antes estava cego. Aí eles queriam você perto dele, mas agora você enxerga. Agora você está enxergando? Aí agora eles não vão poder mais te escravizar. Para de graça, meu. Agora você não vai ser mais massa de manobra na mão de ninguém. Aí eles falam o quê? Sai daqui, você é luz. Tá vendo porque tem alguns ambientes que você não cabe mais agora? Tá entendendo porque não te chamam mais para aquele churrasco?
Não chama não, que ele só fica falando de Jesus aqui. Vai falar de quem? Foi ele que mudou minha vida. Foi ele que me transformou. Foi ele que tirou as escamas dos meus olhos. Foi ele que me transformou. Eu vou falar de quem? Eu vou falar do dono da vida. Eu vou falar da luz que alumia. Aí agora pega isso aqui. E nós vamos encerrar com aquele louvor que vocês louvaram ontem. Deus me deu no final da mensagem para louvar ele. E eu via nós louvando ele. Eu vou abrir os olhos de alguém aqui. Aí expulsaram. Então escute isso. Quando você se converte, presta atenção. Quando você tem um encontro verdadeiro com Cristo, as pessoas, em alguns lugares, você não vai ser mais bem visto, bem quisto. Tá certo? Por quê? Porque agora você está enxergando. Enquanto você estava cego, eles faziam com você o que queria. Entende? Aí tá tudo bem. Só que agora você recebeu o quê? Luz. E você já reparou quem está em trevas, quando uma luz resplandece, o que acontece com ele? Ele se sente mal. Presta atenção, pega alguém que ficou, já apareceu, mas tem que usar, eu não gosto de usar essa ilustração, mas alguém que ficou num lugar escuro há muitos dias, ele não pode sair de uma vez na luz. Se sair, ele cega, ele dá problema, não pode. Ele tem que sair aos poucos. Então imagine alguém quando está em trevas, certo? Você recebe a luz de Cristo, aquela pessoa está em trevas, quando você chega cheio de luz lá, ele já... Aí fala, não, para mim está muito forte isso aqui, não dá certo não. Aí o que eles fazem? A tua luz está me incomodando. Agora você entende porque em alguns lugares do teu trabalho tem pessoa que não vai com você? Só que você é luz lá dentro. Faça a diferença, ainda que for em silêncio, continua resplandecendo a glória do Evangelho, porque aqui Deus está me usando aqui, hein? Aquela treva vai cair, vai se converter. Vai se converter. Encerrando aqui, já deixa no jeito o louvor. Ó o 35, vamos adiante, até o 38, ó, 35. Aí ele diz assim, ó. Aleluia, Jesus. Não, 9:35, volta lá. Jesus ouviu que o tinham expulsado, olha lá, e encontrando disse, ó, crês tu no Filho de Deus? E ele respondeu e disse, quem é ele, Senhor, para que nele creia? Olha que lindo. E Jesus lhe disse, tu já tens visto, e é aquele que fala contigo. O que é isso? Ele teve um encontro com o Senhor. Ele teve um face a face com Jesus. Meu Deus. Ai. E aí, Jesus, quando revela isso, olha a reação dele, 38, e aqui que eu encerro, ó. E disse, creio, Senhor. E... sabe o que eu digo para você? Adore a Deus. Sabe por quê? Porque ele já abriu o caminho. Ele já abriu o caminho do santo lugar, do santíssimo lugar. Adore a Ele na beleza da sua santidade. Adore a Deus nas suas atitudes. Adore a Deus na sua vida. Adore a Deus no teu viver. Adore a Deus. Não importa o momento que você vive, adore ao teu Deus. Adore ao teu Senhor. Não pare de adorar Ele em todo o tempo. Adore a Ele de segunda a segunda, de manhã, de tarde, de noite. Adore a Ele chorando, aleluia, com alegria. Adore. Passando prova ou não, adore do mesmo jeito. Não importa a situação que você esteja hoje, adore ao teu Deus, adore ao teu Deus, adore ao teu Deus. Porque Ele te livrou da cegueira, Ele te libertou do pecado. É por isso que o diabo está tentando cegar de novo, está querendo fazer você cair da graça. Mas Deus me usa aqui nessa noite para dizer, antes que a tentação te pegue, antes que você caia, a graça maior de Deus é derramada na sua vida. Receba a graça, tenha vitória sobre a tentação, tenha vitória sobre o pecado. Há pessoas que o Espírito Santo me usa aqui para dizer que estava numa corda bamba, estava a ponto de cair e desfalecer, mas Deus se revela hoje aqui e diz, eu te dou a minha graça. Graça de Deus. Vamos ficar de pé, eu vou orar por vocês e quando os irmãos vão soltar esse louvor. Oh Deus, glória a Deus, abre as tuas mãos ao Senhor.
Oh meu Deus, abra as tuas mãos. Terá calamanchora marraia. Berebio remansi calabaia. Deus, eu te glorifico. Hoje é o 6º dia, Senhor, deste propósito que tu nos deste, meu Rei, sobre a vida abundante em Cristo Jesus. Falamos, ó Deus, sobre a bênção sobre o matrimônio, a bênção sobre os pais e sobre os filhos. Falamos, ó meu Senhor, também sobre a bênção sobre o trabalhador. Falamos sobre também, Deus, a vitória sobre as adversidades. Falamos sobre a tua provisão. E hoje, meu Deus, o 6º, porque o 6º dia é o dia que o Senhor fez o homem, e o inimigo quer escravizar o homem que o Senhor fez, mas é no 6º dia que o Senhor se revela. É nesse sexto sinal, o Senhor se revela como libertação. E hoje, meu Deus, a vitória que o Senhor nos dá é a vitória sobre o pecado, é a vitória, meu Deus, sobre o engano, é a vitória, meu Deus, sobre o mundo, é a vitória sobre a carne. É em nome do Senhor Jesus que seja derramada de forma muito abundante, meu Deus, a tua graça sobre nós, a tua misericórdia sobre nós, que a tua glória divina venha resplandecer em pessoas que estão literalmente com problema nos olhos. Meu Deus, em nome de Jesus, agora eu te peço, Senhor, é tu que opera o milagre. Eu tomo posse para a minha vida. Pessoas que têm problema de catarata, glaucoma, pessoas que têm problema de miopia, eu não sei, meu Deus, as outras doenças, como chamam, bactéria nos olhos, mas que o Senhor possa tocar agora e repreender esta enfermidade, repreender, meu Senhor, essa doença nos olhos. Toca nos olhos do teu povo fisicamente falando, e dá saúde, e também abre os olhos espirituais, que toda cegueira hoje caia em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, adoremos a Ele. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluias. Aleluias. Deus de toda glórias. Abra, Senhor, os nossos olhos nessa noite, Pai. Derrama da tua glória, da tua presença, Senhor. Preciso tanto de uma chance. Sei que o chão não é o meu lugar. Estou cansado dessa escuridão. É por isso que eu te espero. É por isso que eu te clamo, filho de Davi. Queria tanto olhar pro céu, contemplar a grandeza do meu Deus, diferente da atitude de Tomé. Quero ver porque eu creio, porque eu tenho fé. Queria tanto receber a cura, o milagre. Eu quero ver, gritarei o seu nome com muita fé, e ele me atenderá e me colocará de pé. Abra os meus olhos, a minha visão. Eu preciso ver, eu quero ver aquele que faz um milagre. Abra os meus olhos, a minha visão. Eu preciso ver, eu quero ver aquele que faz um milagre. Queria tanto olhar pro céu, contemplar a grandeza do meu Deus, diferente da atitude de Tomé. Quero ver porque eu creio, porque eu tenho fé. Queria tanto receber a cura, o milagre. Eu quero ver, gritarei o seu nome com muita fé, e ele me atenderá e me colocará de pé. Abra
preciso ver, eu quero ver aquele que faz o milagre. Abra os meus olhos da minha visão. Eu preciso ver, eu quero ver aquele que faz o milagre. Toca em meus olhos, abra os meus olhos, quero olhar em tua face, este é o meu sonho, ver a tua glória, ver a tua glória, esse é o meu sonho. Atenda-me. Atenda, Senhor, nessa noite o clamor do teu povo. Atende o clamor da tua igreja. Abre os nossos olhos espirituais. Abre os nossos olhos espirituais e nos enche com a tua presença nessa noite. Nós queremos te ver, ó Deus. Abra os meus olhos na minha visão. Eu preciso ver, eu quero ver aquele que faz o milagre. Abra os meus olhos da minha visão. Eu preciso ver, eu quero ver aquele que faz o milagre. Abra os meus olhos da minha visão. Eu preciso ver, eu quero ver. Esta é a minha chance. Põe as mãos assim nos seus olhos aí, é profético agora. Põe as mãos aí. Aleluia. Prepara mais um louvor aí. Deus está trabalhando aqui. Aí Deus vai abrir teus olhos para coisas novas. Aleluia. Se prepare para viver uma intimidade nova com Deus. Deus está trabalhando sobrenatural. Deus manda dizer algo aqui para a igreja. Não temas o que esse mundo vai passar. Não temas o que vai acontecer. Porque Deus vai trabalhar na via do sobrenatural. O povo de Deus vai viver o sobrenatural. É a graça na tua casa, é a graça na tua saúde, é a graça na tua vida, é a graça no teu casamento, é a graça na tua finança, é graça. Recebe, vai recebendo graça de Deus. Adore a Deus, vai glorificando